Quantas vezes você já se sentiu culpada por parar um pouco e pensar em você? Quantas vezes a ideia de descansar, respirar fundo ou simplesmente fazer algo só por prazer veio acompanhada de um peso no peito, como se você estivesse cometendo um pecado? A gente cresce ouvindo que mulher boa é aquela que cuida de todo mundo, que coloca o outro em primeiro lugar, que dá conta, que aguenta firme, que não reclama. E sem perceber, vamos nos deixando por último, até não sobrar quase nada de nós. Mas deixa eu te dizer uma coisa que talvez ninguém tenha te dito com todas as letras. Cuidar de si não é egoísmo. É sobre sobrevivência e amor próprio. Você não nasceu para se anular. Você não está aqui para viver apagando o incêndio dos outros e esquecendo do seu próprio fogo interno, que já virou cinza. A sua saúde mental, emocional e até física estão em jogo cada vez que você se negligencia. A conta chega, e chega cara. Chega em forma de ansiedade, cansaço crônico, crises de choro escondidas no banheiro, aquela sensação de estar perdida mesmo cercada de gente. Eu sei, eu já tive aí também. E sabe qual é a raiz disso tudo? A ideia distorcida de que se priorizar é ser egoísta, de que você tem que se provar o tempo todo, de que ser boa mãe, boa filha, boa profissional, boa amiga, boa mulher, é dar tudo de si até não sobrar nada. Mas isso não é bondade, é autoabandono. Isso não é força, é exaustão. Se você está ouvindo isso agora, é porque em algum lugar dentro de você ainda existe uma chama, um pedido de socorro, um grito abafado que diz: eu também preciso de cuidado. E esse vídeo é para te lembrar que você tem esse direito. Mais do que isso, você tem essa responsabilidade com você mesma. Curte esse vídeo se alguma parte já tocou em você. Se inscreve no canal porque esse é um espaço feito para te acolher, para te fortalecer, para te lembrar do que você talvez tenha esquecido, que você também importa. Olha, eu sei que a vida exige muito. Às vezes parece que tudo depende de você. E de fato muita coisa depende. Mas a pergunta que fica é: e quem cuida de você enquanto você cuida de tudo? Quando foi a última vez que você ouviu sua própria respiração sem estar em alerta, preocupada, tentando resolver 1000 coisas ao mesmo tempo? Quando foi a última vez que você fez algo só porque te fazia bem, sem justificar para ninguém? Cuidar de si não é egoísmo, é sobre sobrevivência e amor próprio. Porque mulher nenhuma consegue sustentar um mundo inteiro nas costas com o coração em frangalhos. O corpo cobra, a alma grita, e a gente vai ficando invisível para nós mesmas. E não dá mais para continuar assim. Você não precisa esperar tudo desmoronar para entender que a sua prioridade precisa ser você. Não precisa chegar no fundo do poço para perceber que se cuidar é o único caminho possível para continuar vivendo com dignidade, com força, com sentido. E não, você não vai se tornar menos mãe, menos esposa, menos profissional por isso. Pelo contrário, quando você se cuida, você se abastece, você se fortalece, você volta inteira. E mulher inteira incomoda, eu sei, porque ela se posiciona, ela escolhe, ela diz não quando precisa. Mas mulher inteira também inspira, ela mostra o caminho. E olha, se ninguém nunca te falou isso, deixa eu ser essa voz hoje. Você tem todo o direito de dizer: hoje eu não dou conta. Você tem todo o direito de pedir ajuda, de descansar, de dizer não, de sair da obrigação e entrar no cuidado. Você tem o direito de escolher você. E mais do que isso, você tem a liberdade de não se explicar. Mas para isso, você vai precisar enfrentar uma das maiores barreiras, a culpa. A maldita culpa. Aquela voz que sussurra que você está sendo fraca, egoísta, ingrata. Aquela voz que vem da sociedade, das crenças antigas e muitas vezes da nossa própria cabeça. Mas deixa eu te falar uma coisa com toda clareza. A culpa que você sente por se cuidar é a prisão que te mantém longe da sua cura. E ninguém vai te libertar disso além de você mesma. E sabe qual é o primeiro passo? Se olhar com verdade, com compaixão, com respeito. Olhar para dentro e perguntar:
do que eu realmente preciso agora. Talvez de silêncio, talvez de um banho longo, talvez de conversar com alguém, talvez de dormir, talvez de escrever, chorar, rir, caminhar, o que for. Mas ouvir essa resposta exige coragem, a coragem de se colocar no centro da sua própria vida. Eu não estou falando de se tornar egoísta. Eu estou falando de parar de se sacrificar o tempo todo, de sair do automático, de respirar, de se lembrar que você tem nome, tem corpo, tem desejos, tem limites. E nesse ponto do vídeo, eu te convido a comentar aqui embaixo o que você tem deixado de lado em você, o que você sente que precisa recuperar. Vamos criar um espaço de apoio nos comentários? A sua história pode ajudar a outra mulher, e você não está sozinha nisso. Não é sobre largar tudo, fugir dos compromissos ou virar as costas para o mundo. É sobre criar equilíbrio. É sobre parar de aceitar migalhas emocionais, inclusive as que você mesma se dá. É sobre reaprender a ser gentil consigo mesma. É sobre se amar na prática e não só no discurso. Porque amor próprio não é postar frase bonita no Instagram. É fazer escolhas que te respeitam, mesmo que doa. É manter a sua palavra com você. É se ouvir quando ninguém mais está prestando atenção. E por falar nisso, quando foi que você parou de se ouvir? Em que momento a sua voz ficou baixa demais? Foi depois de um relacionamento abusivo? Depois da maternidade? Depois de uma decepção? Ou foi aos poucos, quando disseram que você era demais, sensível demais, exigente demais, emocionada demais? E você acreditou. Mas hoje, agora, nesse exato momento, você pode começar a se escutar de novo. Você pode se prometer que não vai mais se calar para caber nos espaços errados, que não vai mais se diminuir para ser aceita, que não vai mais se punir por precisar de colo, porque cuidar de si não é egoísmo, é sobre sobrevivência e amor próprio. E a sua vida vale mais do que agradar todo mundo. Você já percebeu como a gente aprendeu a colocar todo mundo na frente? É automático. É o filho, o parceiro, os pais, o trabalho, a casa, até o cachorro. E a gente vai ficando para depois. Vai se prometendo um tempo que nunca chega. Um autocuidado que nunca acontece. E o mais cruel disso tudo é que quando finalmente temos a chance de olhar para nós, vem a culpa. Como se fosse errado, como se fosse luxo. Mas não é. Cuidar de si não é egoísmo. É sobre sobrevivência e amor próprio. É o que vai te manter viva, inteira, consciente. Você pode estar vivendo no modo sobrevivência há anos, sem perceber. Levantando da cama no automático, cumprindo função, resolvendo problemas, estando para todos, menos para si. E esse estado constante de alerta, de tensão, vai drenando a sua energia vital, vai tirando o brilho do olhar, a força da fala, o prazer de existir. Porque a verdade é que mulher nenhuma aguenta carregar tanto por tanto tempo sem consequências. E por mais que você ame quem está ao seu redor, não tem como doar o que você não tem. Um copo vazio não mata a sede de ninguém. Então você precisa se encher, precisa se abastecer de si mesma. Precisa se nutrir com presença, com escolhas conscientes, com momentos seus. E não, isso não é luxo, isso é necessidade. Tem dias que o autocuidado não vai ser uma tarde no salão ou uma viagem tranquila. Às vezes vai ser você conseguir dizer hoje eu não dou conta. Vai ser escolher dormir ao invés de dar conta de tudo. Vai ser pedir ajuda mesmo com medo de parecer fraca. Vai ser aceitar que você não precisa ser perfeita para merecer descanso, afeto, carinho. Você não precisa justificar a sua dor para merecer cuidado. Não precisa chegar no limite para se permitir parar. Você tem o direito de se cuidar simplesmente porque é humana, porque sente, porque precisa. E se até aqui esse vídeo está fazendo sentido para você, clica no botão de like agora. Isso ajuda o canal a alcançar mais mulheres que estão se sentindo como você. E se ainda não é inscrita, se inscreve agora e ativa o sininho, porque aqui a gente fala sobre o que a maioria finge que não vê. O cansaço emocional feminino, e você merece ter esse espaço de acolhimento e força. Você sabia que quando você se permite cuidar de si, você também está ensinando os outros como te tratar?
Sim, quando você coloca limites, quando você diz basta, quando você se escolhe, você mostra que tem valor. E quem te ama de verdade vai respeitar isso. E quem se incomodar, bom, talvez nunca tenha te enxergado de verdade. Você tem medo de decepcionar? Medo de ser julgada? Medo de parecer egoísta? Eu entendo. Mas deixa eu te perguntar uma coisa com carinho e firmeza. Você prefere ser fiel a si mesma ou agradar os outros sendo infiel a quem você é? Porque agradar o mundo inteiro não vai preencher o vazio que existe quando você se abandona. Talvez você esteja ouvindo isso com lágrimas nos olhos, porque faz tempo que você não se escuta. Faz tempo que você sente um aperto no peito, uma exaustão que não passa nem com sono. Você acorda já cansada. Você sente que não tem tempo. Esse vídeo é para te lembrar que você pode mudar isso. Não precisa esperar mais. Não precisa pedir permissão para se amar. Você só precisa dar o primeiro passo. E esse passo pode ser pequeno. Pode ser desligar o celular por 1 hora. Pode ser sair para caminhar sozinha. Pode ser escrever num caderno tudo que está engasgado. Pode ser fazer uma refeição em paz. Pode ser dizer não. Pode ser dizer sim para você. Você não vai se perder ao se cuidar. Você vai se encontrar. Vai se reconectar com quem você era antes do mundo te cobrar tanto. Vai se lembrar da mulher que sonhava, que criava, que acreditava, que tinha brilho no olhar. Ela ainda está aí, escondida talvez, mas viva. E às vezes, tudo o que você precisa é de um lembrete como esse, de um espaço onde você se sinta segura para se reconhecer. Então comenta aqui embaixo agora, qual pequeno gesto de autocuidado você vai se prometer hoje? Vamos inspirar umas às outras. Vamos criar uma corrente de mulheres que estão reaprendendo a se colocar no centro da própria vida. E se alguém ainda te disser que cuidar de si é egoísmo, responde com serenidade. Cuidar de si não é egoísmo, é sobre sobrevivência e amor próprio. Porque a mulher que se ama, se escuta, se respeita, essa mulher vive, essa mulher floresce, essa mulher muda tudo ao redor, começando por ela mesma. Você percebe como tudo muda quando você se permite existir de verdade? Quando você entende que não precisa mais se machucar para ser aceita, que não precisa mais se sobrecarregar para ser amada, que não precisa mais se calar para manter a paz? Quando você começa a se cuidar de verdade, o mundo interno se reorganiza e o externo também. Porque mulher que se respeita se torna intolerante ao desrespeito. Mulher que se ama não aceita menos do que merece. Mulher que se escuta começa a dizer basta com firmeza, sem culpa. E isso assusta. Assusta os outros, mas assusta também a gente. Porque cuidar de si exige coragem, exige sair do piloto automático, encarar feridas, dizer não, criar novos hábitos, abrir mão de agradar. E acima de tudo, exige um compromisso diário com você mesma. Não um compromisso perfeito, mas real. Você vai falhar? Vai. Vai ter dias em que vai esquecer de si. Dias em que vai cair no velho padrão. Mas sabe qual a diferença agora? É que você vai perceber, vai se dar conta, vai voltar para si mais rápido. Porque uma vez que a gente desperta, não tem mais como viver dormindo. Uma vez que você entende que cuidar de si não é egoísmo, é sobre sobrevivência e amor próprio, não tem como mais voltar a se tratar como o resto. Talvez você ainda esteja esperando que alguém venha te salvar, que alguém veja seu esforço, que alguém reconheça tudo o que você faz. Mas deixa eu te contar algo muito libertador. O cuidado que você espera dos outros, você pode começar a dar a si mesma. E quando você faz isso, quando você se acolhe, quando você se escuta, quando você se oferece um olhar gentil, algo dentro de você muda. Porque você para de mendigar migalhas e começa a construir um banquete emocional só seu. E sabe o que acontece quando uma mulher se cuida com verdade? Ela inspira outras a fazerem o mesmo. Você não tem ideia da força que existe em uma mulher que se levanta por ela mesma. Uma mulher que diz, eu não aceito mais viver em segundo plano. Essa mulher virá luz no caminho de outras. E talvez, só talvez, seja isso que o mundo mais precise agora.
de mulheres inteiras. Mulheres que se amam não só no discurso, mas na prática. Mulheres que cansaram de sobreviver e decidiram viver. E essa decisão começa em gestos simples, em pequenas escolhas, em momentos de presença, em pausas intencionais. Você não precisa mudar sua vida inteira hoje, mas precisa começar. Precisa se colocar na agenda. Precisa se escutar com honestidade. Precisa se priorizar com carinho. Porque se você não fizer isso, ninguém vai fazer por você. Não porque as pessoas são ruins, mas porque ninguém sente o que você sente. Ninguém carrega o que você carrega. Só você sabe o peso das suas noites mal dormidas, das suas dúvidas, da sua ansiedade disfarçada de força. Então só você pode se cuidar do jeito que precisa. E a boa notícia é que você não está sozinha. Esse canal existe para isso, para te lembrar todos os dias que você importa, que você é suficiente, que você pode se levantar. Então, se esse vídeo tocou o seu coração, se alguma palavra te fez respirar mais fundo, deixa o like agora. Isso faz com que mais mulheres recebam essa mensagem. E se você ainda não está inscrita, se inscreve agora. Aqui é um espaço de cura, de verdade, de acolhimento. É o nosso lugar. E se puder, compartilhe esse vídeo com uma amiga, com aquela mulher que você sabe que está precisando ouvir isso. Às vezes uma palavra pode salvar um dia, pode salvar uma vida, e você pode ser esse instrumento. Mas agora, antes de você sair, faz um último exercício comigo. Fecha os olhos por alguns segundos. Respira. Coloca a mão no peito e diz para si mesma: eu me permito cuidar de mim. Eu me permito descansar. Eu me permito ser prioridade. Repete isso até sentir que é verdade. Porque é. Você não veio ao mundo para se esgotar. Você veio para viver. E viver de verdade começa com uma decisão: a de se amar mesmo nos dias difíceis. A de se acolher mesmo que o mundo te ignore. A de continuar mesmo que tudo diga para desistir. E nunca se esqueça: cuidar de si não é egoísmo. É sobre sobrevivência e amor próprio. E esse amor começa agora, por você, por tudo que você já foi, por tudo que ainda é e por tudo que você vai se tornar. Obrigada por estar aqui, obrigada por existir e obrigada por ser essa mulher que está se permitindo viver com mais verdade. Se quiser, comenta aqui. Qual o maior aprendizado que esse vídeo te trouxe hoje? Vamos continuar essa conversa nos comentários. Porque quando uma mulher fala, outras se reconhecem. E quando a gente se apoia, ninguém solta a mão de ninguém. Você merece o seu próprio cuidado. E eu tô aqui para te lembrar disso quantas for preciso.